Para analisar esta relação entre Portugal e a Europa, neste contexto de crise, estão na nossa companhia Seixas da Costa, que foi Secretário de Estado dos Assuntos Europeus nos governos de António Guterres, Paulo Sande, antigo diretor do Gabinete do Parlamento Europeu e também professor na Universidade Católica, e Bernardo Pires de Lima, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa noite. Paulo Sande, é ou não a Europa o elemento mais importante da equação futura de Portugal? É sem dúvida e é no mínimo estranho que os acordos não tenham falado da Europa. A Europa é uma espécie de ausente fundamental, uma espécie de elefante nos acordos, aparentemente deixado para o programa de governo resolver questões tão fundamentais como aquelas que no fundo já aqui foram ditas, e algumas que estão na calha, porque de facto quando o governo, o eventual governo do PS com apoio do Bloco e do Partido Comunista deixa as questões da Europa, digamos, para serem resolvidas na governação, sem previamente, no fundo, estabelecer claramente as balizas em relação a estas matérias, está a pôr quase tudo em causa. Porque não apenas aquilo que de facto é o pacto orçamental, que de facto são as regras relacionadas com o déficit, etc., estão em causa, como sobretudo um conjunto de perspectivas de curto prazo relacionadas com o aumento da integração europeia, porque fala-se muito disso, enfim, inclusivamente Cameron vai agora dizer menos Europa é melhor Europa, mas a verdade é que os planos da União Europeia e da Comissão passam por reforçar, criar o mercado de capitais, criar a União Energética, levar a uma União Ferroviária e, portanto, a um espaço ferroviário comum até daqui a 4 anos, enfim, e um conjunto de outras coisas, inclusivamente um documento dos 5 presidentes da União Europeia recente que diz, bom, é preciso de facto criar uma verdadeira união bancária e no fundo uma verdadeira união económica, evocando um tesouro europeu, evocando a possibilidade de criar um ministro da Economia e Finanças na Europa. Enfim, tudo isto são um conjunto de aspectos que de facto fazem com que olhar para esta governação, para 4 anos de governação da legislatura, sem ter previamente resolvido estes problemas, na minha opinião, é entrar num tanque com tubarões, porque, de facto, rapidamente esses problemas vão se tornar a grande questão. Portanto, faz-me alguma confusão, criou-me, enfim, não digo que estou perplexo, mas, de facto, causa-me dúvidas, não percebo porque é que essas questões não estão resolvidas nos acordos, porque era aí que elas deviam estar resolvidas. Se for na governação, naturalmente, e se for caso a caso, naturalmente, cada caso será um problema. E, portanto, julgo que a Europa vai ser, de facto, a grande questão desta governação. Boa noite. Muito obrigado. Eu estou de acordo com o Paulo Sande quando ele diz que a Europa vai ser uma questão central na governação nos próximos 4 anos. A Europa é determinante relativamente ao nosso futuro e as opções no plano europeu são estruturantes face àquilo que nos vai suceder e ao modo como nos vamos colocar. Já não estou de acordo relativamente à necessidade objetiva das questões europeias estarem nestes acordos sectoriais que o Partido Socialista fez com os 3 outros partidos. Por uma razão simples, é que ficou muito claro que este não é um governo de coligação. Este é um governo que tem um programa próprio, que está publicado, são 139 páginas, sobre variedíssimos assuntos, entre os quais a Europa. A Europa está bem desenvolvida aí. E o Partido Comunista, em particular, e o Bloco, que são, digamos, os partidos que, sobre as questões europeias, se mostraram mais reticentes ao longo deste tempo e têm, sobre essa matéria, posições que são, em alguns casos, contraditórias com aquilo que é, digamos, o discurso do Partido Socialista. Esses partidos, como que, eu não diria que puseram a Europa na gaveta, para utilizar uma expressão antiga, mas que claramente disseram, a nossa prioridade é outra, a nossa prioridade é um conjunto de questões que negociamos com o Partido Socialista e deixaram a questão europeia fora da equação. Mas o Paulo Santos volta a ter razão num outro ponto, que é quando chegarmos a momentos em que haja necessidade. Nós não sabemos se vai haver necessidade de haver mais Europa ou se vai haver necessidade de haver menos Europa, porque estamos aqui num discurso que é contraditório entre aquilo, por um lado, os 5 presidentes querem e até alguma lógica de reforço da União Económica e Monetária poderia justificar, em termos de mais Europa, e, por outro lado, o surgimento no quadro da União Europeia de um país como o Reino Unido, e provavelmente outros estarão escondidos atrás do Reino Unido, que provavelmente vai querer menos Europa. Portanto, não sabemos como é que isto vai acontecer. Mas, dito isto,
a haver modificações que possam afetar, em particular, as dimensões económico-financeiras, e se isso vier a tornar imperativo da parte de Portugal a assunção de uma outra posição dentro da União Europeia e pequenas mudanças que tenham a ver não apenas com o percurso institucional, mas até tenham a ver com o percurso interno português em função de algumas variáveis poderem não se afirmar exatamente do modo como estão previstas, nós podemos vir a ter dificuldades, naturalmente, na posição dos outros partidos, dos partidos que decidiram apoiar o Partido Socialista na sua governação. Sobre isso não vale a pena ter dúvidas. Há aqui um elemento de incerteza, e este elemento de incerteza seguramente que foi tido em conta por António Costa nas negociações. Não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. Eu devo dizer que não me conforta a circunstância destes acordos terem sido separados, de não haver, digamos, um acordo conjunto com uma maior consistência e acho que é pena que isso não aconteça. Isso não acontece, a meu ver, por uma razão que também tem muito a ver com a própria idiosincrasia dos partidos que se aliaram agora para apoiar um governo minoritário do Partido Socialista. Há como que uma ruptura quase epistemológica na história destes partidos, e em particular do Partido Comunista. E essa ruptura provavelmente tem que ter o seu tempo de maturação. Por outro lado, eu lembro-me que Jerónimo de Sousa dizia, numas declarações que eu vi, que o Partido Comunista tradicionalmente é um partido que cumpre os seus acordos e que não necessariamente é necessário escrever um acordo. Eu pergunto-me se de facto não há algum entendimento para além daquilo que está escrito, no sentido de algum compromisso por parte do partido. Não digo cláusulas secretas, mas uma forma de comportamento para além daquilo que o partido... Eu não sei se é uma questão de fé. Vamos ver. Bom, eu estou, grosso modo, de acordo com o que foi dito. Acho que a Europa é verdadeiramente fundamental com estes partidos ou com a coligação que estaria, quer dizer, é a velocidade imprimida pelas questões europeias ou pelo drive de Berlim ou de Frankfurt, do Banco Central, ou de Bruxelas pela Comissão, que depois vai ajudar a compor a massa de que é feita qualquer coligação, seja ela acordo parlamentar ou uma coligação formal de governo, e depois a própria lógica legislativa, quer dizer, é a partir de Bruxelas, Berlim e Frankfurt que a coisa nasce. Aliás, basta ver o caudal legislativo português, 80% é de iniciativa comunitária e não iniciativa própria. Portanto, a nossa soberania de iniciativa é muito reduzida e é altamente minúscula em termos orçamentais. Portanto, como Paulo Santos diz, é o elefante neste acordo, não é? Está lá muito presente, mas eles fingem que não está. Mas atenção, eu discordo do Paulo pela surpresa que ele... Eu não tenho surpresa nenhuma sobre o facto de não estar nos acordos. É porque se estivesse nos acordos, provavelmente eles não existiriam. Ou seja, a divergência é tão grande que era impossível, num curto prazo... Mas a questão é esta, o acordo pode funcionar ignorando esta questão tão importante? E essa é uma questão muito importante. Eu acho que é uma fonte de atrito previsível e até bastante plausível, tendo em conta o tipo de regras orçamentais. As regras orçamentais não são um chavão, são aquilo que depois moldam as políticas sociais, as políticas económicas, etc. Portanto, o PS, pelo menos, o compromisso que tem é de respeitar estes compromissos de Estado. Aliás, acho que a voz aqui do Mário Centeno é importante e acho que vai ser uma personalidade que vai recentrar, digamos, este espectro mais à esquerda no debate financeiro e também na sua no seu jeito, quer dizer, um jeito pouco ortodoxo e quase fora da política, de facto, e até pode criar até uma certa empatia que, por exemplo, o ministro Vítor Gaspar não criou. Por ser demasiado tecnicista. Eu retenho uma entrevista de Mário Centeno ao Financial Times, salvo erro ontem ou hoje, onde ele dizia uma coisa que me parece absolutamente consensual, ou pelo menos bastante alargado no espectro político português. Não é a direção que questionamos, no sentido do cumprimento orçamental, do respeito por estas normas europeias, mas a velocidade. Mas, portanto, a austeridade vai continuar, é o que ele está a dizer com essa frase. Mais devagar. Mas vai continuar. Outros calendários, mas esses calendários têm que ser negociados e tem que haver abertura. Foi isso, por exemplo, o Sr. Varoufakis, com outro estilo, não estou aqui a dizer que Centeno é Varoufakis, não é? Mas foi isso que o Syriza tentou criar no plano europeu, quer dizer, uma grande ruptura que pudesse alterar as negociações de partida, os calendários, etc. E acha que Mário Centeno vai ter sucesso onde Varoufakis falhou? Acho que não basta um país, e o exemplo grego é paradigmático, para fazer uma ruptura na Europa. Não chega. Acho que está em curso, pelo exemplo grego, por este exemplo português, pelo
possível constelação governativa em Espanha a partir de dezembro. Não ponho de lado uma coligação PSOE-Ciudadanos, por exemplo. Acho até bastante plausível. Portanto, aqui uma orla sul à esquerda, chamemos-lhe uma orla socialista, social-democrata, onde uma mini-coligação possa gerar, com o tempo, uma coligação mais ampla que possa rever, eventualmente, os termos do Tratado Orçamental. Portanto, unilateralmente é impossível. É preciso criar um contexto negocial e, para isso, é preciso força e parceiros. A Grécia sozinha não conseguiu. A Grécia e Portugal podem encetar alguma mini-coligação. Espanha pode se associar, eventualmente o Sr. Renzi em Itália, o Sr. Hollande em França. Portanto, haver aqui um clima de abertura das negociações, que me parece razoável, tendo em conta o draconianismo das regras europeias e dos calendários, sobretudo esta questão da velocidade e dos timings. Eu gostava de dar 2 exemplos, porque acho que para as pessoas também perceberem do que é que estamos a falar, muito em concreto. Já dei uma série deles, mas vamos falar de 2. Um é o acordo com os Estados Unidos. E é uma situação em que, necessariamente, a não ser que haja uma ruptura completa com posições que são posições fundamentais por parte de alguns dos partidos que suportam ou que apoiam o Partido Socialista, é uma questão em que necessariamente vai haver um choque. E é uma questão, como se sabe, é suposto, enfim, prevê-se que o acordo, o chamado TTIP, o acordo comercial com os Estados Unidos e, portanto, criar uma zona de livre comércio, até mais do que isso, muito ambiciosa, muito envolvente e, naturalmente, um acordo muito discutido, mas há claramente 2 lados da barricada. Mas não é esquerda-direita, necessariamente. Não é necessariamente esquerda-direita, mas os partidos que apoiam, o Partido Comunista em particular, é abertamente contra... Dentro do próprio Partido Socialista. Sim, na Europa a questão não é esquerda-direita, em relação ao TTIP. Sim, mas o que estamos a falar aqui é de Portugal, não é? Quando lidar com essa questão. Claro, Francisco, a questão do TTIP é uma das questões mais importantes no futuro imediato, que vai ser fraturante, que vai criar uma ruptura, não sei se vai criar uma ruptura, não quero estar a prever, mas é necessariamente uma questão que vai se dividir esses partidos, necessariamente. E não é só isso, porque o PC, inclusivamente, exige que a Europa suspenda um conjunto de outros acordos comerciais que está a negociar, porque, de facto, é contra essa ideia. E o segundo aspecto é a própria política externa da União Europeia. Eu vou dar um exemplo, o caso da Rússia e da Ucrânia. Como é que vai ser, no caso de ter de haver tomadas de posição fortes por parte da União Europeia relativamente a essa matéria, condenando, por exemplo, a Rússia, como é que isso vai ser compaginado, como é que isso vai ser resolvido por um programa de governo que não sei se abordará a questão, provavelmente não aborda, mas que depois vai ser confrontado esse governo com essa questão. É uma questão como é a questão das missões de defesa da União Europeia espalhadas pelo mundo e contra as quais esses partidos são radicalmente contra. Eu dei apenas 2 exemplos, porque me parece que é preciso ilustrar-os. Não podemos deixar as coisas no vago e dizer, bom, é o pacto, porque é verdade que se fala sempre do mesmo problema. Jerónimo de Sousa, já agora também posso citar, veio dizer há pouco tempo, bom, mas porquê os 3%? Porque quem é que determinou que são 3%? Deve ser que importância é que isso tem? Claro. E voltamos à velha questão que é, chegamos à conclusão que não há de facto nenhuma base científica. Bom, foi aqueles 3%, como podiam ter sido 2,5%, falava-se da massa monetária alemã. E, portanto, há aqui questões que de facto podem ser postas em causa, mas o problema não é esse, o problema é que há um compromisso para que sejam os 3%. Relativamente à questão do TTIP, da parceria transatlântica, é evidente que esse é um fator em que há diferenças claras entre o Partido Socialista e os 2 outros partidos. E em que há diferenças dentro do próprio Partido Socialista, como aliás já foram evidentes no passado, em declarações públicas, creio que deputados ao Parlamento Europeu, creio que mesmo dirigentes do Partido Socialista. E, portanto, esta é uma questão importante e é uma questão que vai seguramente dar origem a um debate, mas eu volto a dizer, e a razão pela qual eu citei a questão europeia, o TTIP é uma questão que não é uma questão de esquerda e direita. Sei lá, países como a França, por exemplo, a direita francesa tem grandes reticências relativamente ao TTIP. Mesmo na Alemanha, se nós recordarmos, por exemplo, quando um membro do governo português decidiu associar-se a uma carta no sentido de dizer à Comissão Europeia que deveria favorecer a existência de um mecanismo de regulação de conflitos que ultrapassasse os tribunais nacionais, essa posição era exatamente contrária à posição da CDU alemã, da senhora Merkel. Portanto, estamos aqui também numa divisão interna dentro da Europa relativamente a esta questão. Mas vamos ter, este é um problema. Já quanto à questão da Rússia e a Ucrânia, eu acho que o problema não se vai colocar. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não têm nenhum droit de regard
para utilizar uma expressão francesa, um direito de observação permanente relativamente à execução da política externa portuguesa de parte do Governo. Poderão, eventualmente, assumindo o risco de quebrar, digamos, aquilo que existe hoje, ou que poderá existir, estamos todos a falar como se o Partido Socialista fosse o Governo. Estamos já a esse cenário. Mas é evidente aí que o Partido Socialista terá aquilo que é a posição tradicional que Portugal tem vindo a assumir no quadro da União Europeia, no quadro da NATO. E não acredito que haja a mais leve mudança relativamente a isso. Essa não é dúvida. É se conseguirá fazer aprovar as coisas, uma vez que tem uma coligação... Que... Sim, mas internamente a tomada de posição em Bruxelas em favor de uma determinada linha não requer o Parlamento português. Obviamente, se houver impactos na questão interna, aí sim. Mas agora gostava de só o último ponto para comentar o seguinte, que é, contrariamente a Varoufakis, e eu acho que o exemplo grego não funciona aqui, mas vale a pena, de qualquer forma, trazê-lo. O Eurogrupo não vai ter nenhuma surpresa quando o Ministro das Finanças português ali chegar. O Eurogrupo sabe exatamente aquilo que é a posição portuguesa e sabe, inclusivamente, aquilo que é, digamos, a própria margem de flexibilidade que a posição portuguesa pretende. E quero dizer também uma coisa. Quando a Grécia surgiu neste processo, a Grécia caricaturou de uma forma extremada aquilo que era a rejeição da austeridade. E a certa altura deixou de haver espaço na Europa para tratar a austeridade como um elemento de natureza mais racional e menos emocional. Que a certa altura parecia, mesmo antes da chegada do governo grego, estar, por exemplo, no discurso da Comissão Europeia. Mas, a certa altura, a partir do momento em que o governo grego, digamos, raptou a agenda da austeridade, deixou de haver esse terreno intermédio. Eu pergunto-me, relativamente às hipóteses que o Bernardo pôs em termos de evolução política na Europa, se não haverá um terreno para discutir isso, não em termos de ruptura, vamos dizer, em termos de ruptura franca e aberta, mas em termos de uma evolução do processo. E, portanto, criar um debate sobre esta matéria não me parece que seja minimamente contraditório com aquilo que são os compromissos de Portugal no plano externo e, em particular, não me parece que haja da parte da União Europeia a mais pequena dúvida relativamente àquilo que é a própria... Estávamos a falar há pouco da cara de Mário Centeno, que eu diria que é quase o anti-Varoufakis, no sentido... mas até a própria cara de António Costa, que é uma pessoa conhecida, foi ministro, foi inclusivamente ministro com o Wolfgang Schäuble, conhecem-se bem os dois, e é uma pessoa conhecida na Europa, foi vice-presidente do Parlamento Europeu, e, portanto, as pessoas conhecem quem é António Costa. Eu acho que não há mais pequena desconfiança relativamente a isso. Outra coisa é, e esse é que é o problema eterno, e que vai ser o problema nos próximos tempos, se o cenário é isso de colocar, a capacidade que ele tem de garantir um apoio parlamentar pontual. Aí, sim. Deixa-me só introduzir aqui um dado. Eu acho que o tempo que nós vivemos é um tempo absolutamente fascinante do ponto de vista da análise política, porque o facto também de não estar no acordo as temáticas europeias e internacionais revela como é que a política europeia é a política interna hoje em dia, como é que ela é interpretada. E é verdadeiramente um dossiê de política interna, não é política externa mais. É preciso separar a política europeia e o resto das relações externas portuguesas. A política europeia, já aqui afloramos, grosso modo, o essencial, com exceção da relação com a Alemanha, que me parece também muitíssimo importante, não ao nível das personalidades, que são importantes na política, indiscutivelmente, mas das famílias partidárias. E nós temos numa grande coligação na Alemanha, composta pelo SPD, da família do Partido Socialista e pela CDU, uma coligação que funciona bem e no qual a matéria europeia não foi alvo de discordância na última década, grosso modo. Aliás, não foi alvo sequer das negociações para formar esta nova grande coligação em 2013. Esteve fora dos grupos de trabalho entre os dois partidos. E, portanto, perceber... Deve dizer que o SPD, na crise com a Grécia, quase secundou sempre as posições... Não, o SPD no Parlamento, no Bundestag, esteve na última década muito mais próximo a validar as posições da CDU, mesmo quando não estava na grande coligação, do que os próprios liberais que fizeram fundamentalmente alemãs, da estabilidade da moeda. Da estabilidade da moeda, da estabilidade da posição... Faz parte da doutrina económica alemã. Desta unipolaridade alemã na Europa, e é preciso perceber, tendo em conta até a história do Partido Socialista e das famílias partidárias, a influência que o SPD tem na história do Partido Socialista português. Partindo para o extra-Europa, eu acho que o TTIP é uma não questão, sinceramente, porque o TTIP não vai ser aprovado nem no Congresso americano, nem no Parlamento Europeu, no breve prazo. Portanto, não vai ser um tema de discórdia política em Portugal, é em doutrina, não é na prática política. Acho que Angola pode ser um tema importante.
Acho que Angola... E o Reino Unido, e o Brexit, e Sim, estou a falar agora fora da Europa, mas das relações externas mais relevantes. No sentido é preciso ver que uma coisa é os acordos escritos, outra coisa é a prática política corrente do dia-a-dia. E a tribuna do Parlamento é uma tribuna que se presta a algum ruído político, faz parte da democracia, e onde o Bloco e o PCP querem centrar o debate político. Por isso não estão no governo. E, portanto, aí pode haver, e porque o Bloco é muito afirmativo quanto à questão dos direitos humanos em Angola, e o PS talvez mais omisso, embora haja muitas nuances também dentro do Partido Socialista, como há em todos os grandes partidos da Europa, mas no caso de Angola é um motivo de discordância entre o PCP e entre o Bloco de Esquerda, no tom e na forma, na abordagem. Por exemplo, o capital chinês. Nós temos aqui quase uma distinção entre capital bom e capital mau, consoante as origens, não é? O Partido Socialista, enquanto partido de governo, partido que gera coisa pública, vai ter alguma questão ideológica em relação à China e ser mais refém, por exemplo, do que pode ser a dialética parlamentar vinda, por exemplo, do Bloco de Esquerda, mais do que até do PCP, ou não? Quer dizer, isto não quebra uma coligação, nos termos em que ela é feita, um acordo parlamentar, pode criar algum ruído circunstancial. Agora, a questão europeia é uma questão de política interna e é por isso que ela não foi eu penso justamente o contrário. Eu penso, sendo uma questão de política interna, era por isso que ela devia ter sido tratada nos acordos e devia fazer parte dos acordos, justamente estabelecendo as tais balizas. Não há balizas no timing, em que era feito. Mas é isso que é preocupante, não haveria acordo. Há uma dispensa. Eu acho que houve da parte desses partidos. Vamos ser claros em relação a uma questão. Eu acho que da parte do Bloco e da parte do PC houve algo que passou muito para além das questões de natureza doutrinária, que foi a vontade dos respectivos eleitorados de afastarem o governo que esteve em vigor até agora. E essa foi o elemento determinante da evolução da posição desses dois partidos. E, portanto, essa vontade... Que se esgota no ato da rejeição. Certo, mas de qualquer forma, apesar de tudo, eles ficam também um pouco reféns daquilo de si próprios. Isto é, ao longo dos próximos meses, no caso de haver um governo do Partido Socialista, se acaso eles se dessolidarizarem da posição do Partido Socialista, o governo cai e vão ter as consequências eleitorais que essa queda pode ter. A sobrevivência necessária deles vai garantir a estabilidade do governo. Vamos já retomar a conversa daqui a pouco. Para já, um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. O homem que fez as contas do programa do Partido Socialista. Mário Centeno é o convidado de Vítor Gonçalves na